Olá, meus irmãos, como vocês estão? Estamos começando mais uma live aqui nesta segunda-feira, Casa Luz de segunda-feira, Casa Luz de Estudo, e hoje dando continuidade ao nosso estudo do livro de Hebreus. Hoje o dia foi complicado, não podemos nem muito assim nos concentrar no que iríamos passar hoje, tantas coisas acontecendo hoje. E como igreja, temos orado por alguns desafios sobre questão de saúde, dos irmãos. Nós estamos aqui no mês, agora, no mês de junho, 1º de junho de 2020, ainda nessa confusão toda com esse vírus, uma pandemia, enfrentando isso. Alguns irmãos com dificuldade de saúde, temos orado pelo irmão Luiz, José Luiz, foi internado hoje, nosso pedido de oração por ele. Outros irmãos também que com todo carinho estavam ali levantando condições para fazer doações a famílias que estão passando dificuldades também. O estabelecimento deles foi assaltado, isso foi muito chocante para nós. Foi levado tudo e até todas as doações, tudo. Então nós estamos orando por isso, pela restituição. Então nós estamos aí num dia assim meio conturbado, acompanhando tudo isso, orando por essas situações. Mas nós vamos vencer, Como igreja, estamos de pé, estamos lutando, contra todas as forças das trevas, guerreando em oração, pela cada área que está sendo colocado. Nós vamos vencer. Como é que vocês estão? Se vocês quiserem compartilhar, aqui no nosso WhatsApp, estou de frente aqui do meu computador. Alguns irmãos também já colocaram aqui suas mensagens no sentido de oração, por todos esses pedidos. Nós louvamos a Deus, por esses momentos aqui de comunhão como igreja, Estamos juntos em oração, buscando a face do Senhor como igreja. Então isso é muito edificante, para as nossas vidas, saber que é uma igreja que realmente ora, que intercede. Amém? Muito bem, então nós vamos começar orando, Já está na hora, em nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua presença. Senhor, nós queremos que o nosso espírito se aquiete, que o nosso coração, nossa alma se aquiete em tua presença. Senhor, nós queremos entrar em tua presença não agitados, ó Deus, não preocupados, mas sabendo que o Senhor é um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que cuida da sua igreja, que cuida dos irmãos, que cuida, Senhor, dessas situações que estamos apresentando para ti, Jesus. Tu és um Deus de milagres, e nós cremos um Deus de milagres, ó Deus. Coisas tremendas o Senhor faz, e o Senhor fará, porque tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos pelo teu senhorio sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado. Nós nos alegramos por estarmos, ó Deus, debaixo das tuas asas, debaixo, Jesus, da tua sombra, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Nós te exaltamos nesta hora, Senhor. Fala conosco através desse estudo, através desse momento, Senhor, de comunhão com os irmãos, através desse vídeo, que não haja nenhum problema no vídeo, nenhum problema de energia, nenhum problema de internet, mas que possamos, ó Deus, passar por esse tempo aqui, Senhor, de forma tranquila, em tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, então nós estamos aqui, quero passar esses 2 capítulos, não sei se vou conseguir falar 2 capítulos direto, mas pelo menos um aqui, o capítulo 7 do livro de Hebreus. E esse capítulo 7 do livro de Hebreus é muito interessante porque ele fala sobre dízimos. E sempre as pessoas falam sobre, será que o Novo Testamento fala de dízimo? É claro que fala, E aqui tem uma prova que fala do dízimo. E é interessante quando a gente fala de dízimo,
Porque lá no passado, quando Abraão levou o dízimo, entregou o dízimo de toda aquela conquista, né? Ele guerreou contra reis, pegou dos melhores despojos e deu o dízimo. A Bíblia vem falando desde Adão e Eva, né? E levaram seus filhos a entregarem, né, as primícias. Então isso tudo é ensino, né, de como você participa, ou melhor, como você permite Deus participar, como é que eu vou dizer assim, como você entrega a sua produção, a sua riqueza que você gerou para que Deus viesse, né, proteger e abençoar. Você quer que Deus participe de tudo, e até mesmo da sua produção, até mesmo da sua riqueza, da sua administração, tudo. E a forma de nós colocarmos para o Senhor, consagrarmos ao Senhor a nossa produção, vamos dizer assim, é como se a gente colocasse todos os 100% da nossa riqueza nas mãos de Deus para Deus administrar. Só que na realidade a gente vê que o princípio foi esse, de separar 10%, entregar para Deus. Os 90% fica para nós administrarmos, mas entendermos que aqueles 90% é de Deus também. A Bíblia diz que Deus comprou toda a nossa vida. Nós estávamos condenados à morte, Deus nos resgatou da morte. Nós somos propriedade de Deus. Então, os 90% do que fica em nossas mãos pertence a Deus também. Mas Deus deixa nas nossas mãos para nós administrarmos com responsabilidade, porque nós teremos que prestar contas também do que fizemos com as nossas finanças. Né? Como vamos dizer assim, que não é nossa, né? Nossa vida, nossa roupa, nossa família, tudo pertence a Deus, os nossos bens. Porque Ele nos resgatou, entende isso? É interessante que com isso você coloca, né? O dinheiro passa na mão de tanta gente, né? Tem até de fontes ilícitas, né? Saem riquezas, né? As pessoas que talvez vendem coisas contrabandeadas, né? Gera ali riquezas. Aquele dinheiro que passou na mão do contrabandista, aquele mesmo dinheiro passa na sua mão, né? Mas quando chega nas tuas mãos, nas nossas mãos, nós consagramos a Deus. Através do dízimo, consagramos isso ao Senhor. Então aquilo ali se torna, né, agora, propriedade de Deus. Deus cuida daquilo, cuida da sua vida, cuida daquilo. Você coloca isso nas mãos do Senhor. É por aí, né, esse entendimento sobre como você coloca Deus nesta área que são as suas finanças, a sua produção. Então você consagra isso, seria 100%, só que ele deixa 90% para você administrar, 90%, administrar com sabedoria, com responsabilidade, e 10% você consagra isso a ele. Isso, já é, esse princípio já é visto. Nós já temos esse entendimento desde Gênesis, desde Adão e Eva. Só que lá no período de Moisés, na lei de Moisés, o que acontece? Na administração, vamos dizer assim, das 12 tribos de Israel, foi separada uma tribo para cuidar da administração de todo Israel, que era a tribo de Levi. E dali se levanta também um intercessor, os intercessores, né, os sacerdotes. Dali também desses sacerdotes, né, que estão administrando as coisas do reino, também administram, né, as finanças, né, o que é consagrado a Deus. Tanto que você vai ver no livro de Deuteronômio que ele diz que das minhas primícias eu vou sustentar os meus sacerdotes. Deus falando sobre isso. As primícias ele iria sustentar os sacerdotes. Só que é um período, quer dizer, é o período da lei. Quer dizer, de Adão e Eva até Moisés, as pessoas entenderam, né? Consagrar a Deus.
Na época de Moisés, até o final do Antigo Testamento, houve a instituição do sacerdócio segundo a ordem de Arão. E estava incluído também a administração do dízimo. Agora, de Jesus para cá, é um outro sacerdócio. Sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. E há, no livro de Hebreus, a explicação de que realmente, como sacerdote, Jesus administra os dízimos, né? É consagrado ao Senhor Jesus os nossos dízimos. Então é isso que Hebreus fala no capítulo 7, né? Então esse conceito nunca mudou, né, do dízimo. Ainda que no Novo Testamento, ou melhor, ainda que na lei de Moisés, né, ficaria com muita ênfase, com muito detalhe, né? É muito rico, né, o Antigo Testamento de detalhes. Então as pessoas acham que é só ali, e não é só ali, né? Desde Gênesis, né, até aqui no Novo Testamento se fala nisso. Então vamos lá, vamos ver esses textos aqui, devagarzinho, né? Muito bem, diz assim, olha, Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, quer dizer, se interpreta a questão do Melquisedeque, rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, feito, né, semelhante ao Filho de Deus. Então, Melquisedeque semelhante a Jesus, não é? Permanece sacerdote perpetuamente. Jesus, ele é sacerdote perpetuamente. Verso 7, ou melhor, desculpe, verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Veja, foi entregue o dízimo, tirado dos melhores despojos. Eu vou falar isso aqui, ok? Eu não ia falar, mas vou falar. Tirado dos melhores despojos. Amados, às vezes eu fico vendo pessoas que não... que talvez tenha até outras administrações, até outras fontes de renda, né? E simplesmente pega do salário e tira o dízimo. Mas ele tem uma empresa, ele tem casas alugadas, ele tem outras rendas e coloca no seu CNPJ e no seu CPF, né, sua conta particular, dali ele tira o seu dízimo. Aqui Abraão pegou dos melhores despojos. Interessante isso, né? Às vezes nós fazemos essa avaliação mesquinha, né? Não, mas é muito, né? Um dízimo de muito, de uma grande empresa, é muito dinheiro. Não. A Bíblia fala que foi tirado dos melhores despojos. Se você é um empresário, um industrial, pense nisso. Às vezes, nós estamos querendo fazer uma avaliação, né? Se é muito ou se é pouco, mas para que você inclua, seja o seu grande empreendimento, que rende milhões e milhões, para que você inclua esse grande empreendimento que rende a você milhões e milhões, dê o dízimo dele, para que realmente Deus venha administrar esse grande empreendimento e guarde esse grande empreendimento. Então, amados, cuidado com esse critério, né? Dos melhores ou dos piores, ou do menor. Cuidado com isso. Muitos empresários me perguntam, mas pastor, o que eu vendo, parte é reposição. E sim, reposição é reposição. Lucro é lucro.
Então, se você vende alguma coisa por R$10, só que R$8 é a sua produção, é uma reposição de mercadoria. R$2 é o lucro. É sobre o lucro. Porque do seu capital inicial você já pagou o dízimo. O capital inicial que você iniciou sua empresa, você já pagou o dízimo. Se pagou, né? Agora, a partir daí, tudo que você vende tem uma parte que é a reposição desse capital inicial, seja através de máquinas, seja através de mercadorias, e outra coisa é o lucro. Então, R$8, vamos dizer assim, é a sua reposição de mercadoria, e aí você vai, o lucro que realmente você teve foi 2, e em cima desse 2, você separa o dízimo, o seu lucro. Entende isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas às vezes a gente quer inventar coisas, a gente tem que ser claro, né? E cuidado com o nosso critério de avaliação, né? Ah, poxa, mas é muito dinheiro, né, sendo entregue aos dízimos. Esses dias eu vi uma história de um pastor que foi fantástico, né? Um fazendeiro procurou e entregou o dízimo, né? Ele vendeu a fazenda, imagina o preço, altíssimo, né? Tanto que com todo aquele recurso, né, mudou completamente o ministério, né, desse irmão. Mas foi dízimo de uma grande fazenda. Ele não pensou 2 vezes. Então aqui a Bíblia diz que Abraão tirou o dízimo dos melhores despojos. Verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, veja, lá da tribo de Levi, isso já na lei de Moisés, ok? Tem esse mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes levitas descendido de Abraão. Ou melhor, que de todo o povo seja descendido de Abraão. Então, havia necessidade de alguém administrar, então da tribo de Levi se levantava ali os administradores de todo o dízimo do povo de Israel. Verso 6. Entretanto, aquele que é Melquisedeque, cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão. Então, Melquisedeque não era da tribo de Levi. Então, ele está dizendo claramente que essa questão de dízimo é antes da lei. E abençoou o que tinha as promessas. Então, Melquisedeque, que não tem nada a ver com o povo de Israel, que não tem nada a ver com a tribo de Levi, abençoou Abraão, que era o pai da nação de Israel. Mas ele, Melquisedeque, recebeu o dízimo de Abraão. 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ele deixa muito claro que Melquisedeque é superior a Abraão, mesmo sendo Abraão o pai de Israel. Aliás, verso 8, aqui são homens mortais. Então ele vai dizer, olha, nós estamos aqui falando aqui de Melquisedeque, de Abraão, são homens mortais. Agora, o contexto maior desse assunto aqui é dizer sobre o sacerdócio de Jesus, que é superior a esses homens mortais. Jesus é Deus. Então, quando nós entregamos o dízimo a Jesus, esse é um intercessor muito maior do que Melquisedeque, do que Abraão e de todos mais. Então, verso 8. Aliás, aqui, capítulo 7, verso 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, Jesus Cristo. E por assim dizer também Levi, que recebeu dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ele está só lembrando o seguinte, que né, Abraão, Isaac filho, Jacó neto, Levi bisneto. Então, o bisneto Levi pagou o dízimo na pessoa do seu bisavô, que foi Abraão. Ele só deu essa explicação para dizer que realmente Levi também já tinha, ele não ficou isento, né, de acertar dízimos.
quando Melquisedeque saiu ao seu encontro, né? Ao encontro de Abraão. Verso 11. É muito importante, parece que não é complicado essas coisas aqui, mas é muito importante, amado, você ter esse capítulo 7 com muito entendimento, porque o que mais se fala hoje é que a igreja não tem que levantar dízimos. É porque Satanás quer destruir a igreja. A gente não pode cair nessa conversa do diabo, entendeu? E tem muitos crentes que caem nessa conversa, né? Que é a coisa do Antigo Testamento, tá? Sabe? Então, tudo bem, se você não quer dar dízimo, então dá oferta. Pergunta essas pessoas quanto elas dão de oferta. Você vai ver que elas dão R$2 de oferta, dão R$5 de oferta. É o que eles dão. Quando o cara ganha muito dinheiro, ele dá R$50 de oferta. Entendeu? Então são mesquinhos. São pessoas mesquinhas. Sendo bem claro aqui em vídeo, sendo gravado isso. Sendo bem claro. E a Bíblia diz que os mesquinhos não entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então, cuidado com as conversas aí fora. Verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, agora ele vai começar a falar sobre se o máximo seria a tribo de Levi, tudo que foi falado sobre essa administração, se foi o máximo ali, então não deveria se procurar outro. Mas não foi o máximo. Aquilo ali foi uma situação passageira, porque o reino espiritual, com todas as suas grandes promessas, viria depois. Então vamos lá, verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, se ali Arão, na sua descendência, fosse poderosa para ser o grande sacerdote, então não se precisaria de Jesus, de um outro sacerdote. É isso que ele está falando. Verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de leis. Aqui é uma coisa interessante. Quando se há mudança de sacerdócio, quer dizer, Arão é sacerdote, agora muda-se para Jesus como sacerdócio. Há uma mudança de lei também. Então a lei de Moisés é a lei que encerra tudo sobre o pecado. A lei de Moisés, na realidade, não aperfeiçoa ninguém, só mostra que o homem é pecador. Ele não consegue cumprir a lei de Moisés, porque ele é escravo do pecado. Agora, a lei de Jesus é a lei do Espírito, que te liberta da lei da escravidão do pecado. Então, as leis espirituais são superiores às leis ligadas a Moisés. Porque Moisés está no campo da carne, de ali resolver a questão, de organizar certas coisas, né? Todo ano você vai lá, confessa, estou ali todo dia, você está sempre ali sendo exposto. Poxa, eu sou pecador, tenho uma dívida imensa diante de Deus, eu não sei como me libertar disso. E fica nisso, né? E fica ali nos sacrifícios dos animais, né? De ano em ano. Muito bem. Verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra, porque aquele, está falando de Jesus agora, porque aquele Jesus de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. Jesus não é de Levi, mas é de Judá, da tribo de Judá, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor Jesus, procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Veja, a lei de Moisés é um mandamento carnal. Faz isso, né? Põe um óleozinho aqui e tal, tudo matéria, tudo carne, tudo
Bom, verso 15. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Verso 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Indissolúvel. Olha, Abraão não é pai da eternidade. Os sacerdotes da descendência de Abraão, da tribo de Levi, não são pai da eternidade. Mas Jesus, ele é pai da eternidade. Ele é a vida indissolúvel. Ele é a vida que não acaba. Então Jesus é muito superior a Arão. É isso que ele está explicando. Moisés, a lei de Moisés, entregue por Deus para Moisés, foi para mostrar a Moisés que pela carne eles não conseguiriam agradar a Deus. Foi entregue por Deus essa lei para Moisés. Mas essa lei que foi entregue a Moisés não tem poder de levar o homem a um campo superior ao campo do poder do Espírito. Agora, Jesus, que é o Pai da eternidade, a Bíblia diz em Isaías que Jesus é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então, é uma lei superior, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Verso 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E para sempre, porque Jesus é eterno. Moisés morreu, Arão morreu, esses homens todos, né? E não podem continuar sendo sacerdotes porque não há ligação entre os homens da terra e aqueles que já morreram. Agora, Jesus tem essa ligação porque ele é Deus, né? Então, isso aí, ele é superior. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, versículo 17, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Está sendo revogada a ordenança de Arão. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Quer dizer, naquela não foi inutilidade no sentido de mudar o homem. A lei tem uma utilidade de mostrar ao homem que ele não tem jeito por si só. Ele não consegue agradar a Deus por si só. Essa é a utilidade da lei de Moisés. A lei de Moisés, que foi entregue por Deus para Moisés, ela também expressa a vontade do Deus. Que Deus quer que ninguém roube, que ninguém mate, que ninguém adultere, que ninguém, entendeu? Cobice a mulher do outro. Está expresso ali. Isso não muda. Ainda continua essa a vontade de Deus. Agora, o homem em si, diante da vontade de Deus, ele não consegue atingir. Porque ele é carnal, porque ele é egoísta, porque ele tem um coração de pedra. Então, a lei não consegue mudar o homem, mas a lei expressa a vontade de Deus. Entende isso? Precisa ser muito claro dentro da nossa cabeça. Para a gente também não pegar o Antigo Testamento e jogar fora. O Antigo Testamento expressa, né, como Deus se move, como Deus é, qual é a vontade dele, como é que os homens são, como é que os homens se relacionam com Deus. A palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus. A gente precisa entender muito claramente essas coisas. Vamos lá, verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Há uma esperança superior, porque nós estamos diante de um sumo sacerdote, como é que eu vou dizer? Superior, um sumo sacerdote que tem poder maior do que os outros sumos sacerdotes. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus tem todo o poder. Então, nós nos achegamos com uma esperança superior. Quando você chega diante de um policial, por exemplo, ele é uma autoridade, você chega diante de um policial. Você espera que o policial, por exemplo, faça um grande milagre na sua vida e você veja, sei lá, você tenha restituição em coisas que
você perdeu, sei lá, perdeu a sua saúde, perdeu, sei lá, perdeu coisas na sua vida? Não, porque ele é um homem, ele é uma autoridade, mas ele é um homem limitado. Agora, quando você chega diante de uma autoridade, que é o Pai da eternidade, Jesus Cristo, que venceu a morte, até mesmo se você tenha estado num velório, você pode se chegar até a pessoa de Jesus, essa autoridade, e ter uma esperança superior de ele fazer um grande milagre de até ressuscitar mortos, coisa que o policial não faz para você. Está dando para entender o que ele está querendo explicar? Nós estamos diante de um sumo sacerdote muito superior. Então as leis mudaram, porque agora há um novo sacerdócio e são leis superiores. Agora imagina, se você era fiel para colocar o seu dízimo na mão de um homem limitado, que era um sacerdote limitado, ainda mais agora você colocar o seu dízimo na mão de um Deus todo-poderoso, Jesus Cristo, Pai da eternidade. Imagina o que ele vai fazer com sua fidelidade na área de consagrar os seus bens para Deus. É isso que ele está dizendo. Então, quem sai dessa realidade, quem é mesquinho e quer driblar a palavra de Deus, não precisa mais dar dízimo, você está perdendo muita coisa na sua vida. Você está perdendo muita coisa na sua vida. Você não imagina o quanto. Tá não para entender? Vamos lá. Verso 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Aqueles, desde Arão, a descendência de Arão, sem juramento, ele simplesmente era uma ordenança, sua descendência será sacerdote. Verso 21, mas este, Jesus, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Quer dizer, Deus Pai jurou que Jesus seria sacerdote para sempre. Verso 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Fiador, garantidor, aquele que dá garantias de superior aliança. Sabe? Um policial não dá muitas garantias para você, porque ele é limitado. Agora, Jesus, que tem muito mais poder, ele tem todo o poder, então ele é um grande garantidor, um grande fiador que você tem. Jesus Cristo. Ele garante que o Pai vai cumprir as suas promessas para você. Ele pode garantir isso, porque ele tem todo o poder. Deu para entender isso? Verso 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Porque ele tem todo o poder e porque o Pai jurou que Jesus será sempre, eternamente, o nosso sumo sacerdote. Você não precisa ficar desconfiado. Será que amanhã Deus vai mudar de ideia? Será que Deus amanhã vai colocar um outro no lugar de Jesus? Não tem isso. Deus jurou. Verso 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, quer dizer, aqueles da época de Arão, porque são impedidos pela morte de continuar. Quer dizer, eles vivem, morreu, acabou. Jesus não, vive eternamente. Verso 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Quer dizer, ele vive para sempre, então, consequentemente, as leis não vão mudar. Elas vão ser eternas. Porque lembra, quando se muda o sacerdócio, muda as leis também? Agora, Jesus, que é para todo sempre, então, tudo aquilo que Deus estabeleceu como lei, como a lei do Espírito, isso continuará para todo sempre. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Verso 24. Verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que coisa fantástica. É tremendo. Jesus sempre por nós. Verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Realmente nos convinha. Coisa conveniente para nós, né? Era ruim ter um intercessor cheio de fraquezas. Agora nós temos um intercessor perfeito, todo-poderoso. Isso é muito conveniente para nós. Isso é muito bom para nós.
nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que coisa maravilhosa! Você faz as coisas para Jesus sem desconfiar que ele vai fazer coisa feia para você. Porque ele é santo, imaculado, separado dos pecadores. Quer dizer, você não tem medo de se submeter ao sacerdócio de Jesus. Então, por isso que, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui de dízimo, você não tem medo de entregar o seu dízimo para Jesus. Porque você sabe que ele não vai se corromper. Não vai te deixar na mão. Ele intercede por você em todos os sentidos. Verso 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu o sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Mesma coisa que nós já falamos. Então, esse sacerdócio imutável, perfeito, superior, todo-poderoso, que nos traz realmente esperança de coisas maiores da parte de Deus, dentro da lei do Espírito. Então, desfrute do sacerdócio. Nós podemos ir um pouquinho mais, né? Capítulo 8 do livro de Hebreus diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade nos céus. Sabe, em essência, essa é a visão. O nosso intercessor está assentado num trono à destra da majestade. Você já parou para pensar nisso? É como se você tivesse, por exemplo, um amigo que fosse, sei lá, o vice-presidente da República. Imagina, você tem um amigo que é o vice-presidente da República do Brasil. Você ia se sentir um pouquinho mais protegido, né? Você poderia, poxa, pegar o telefone, meu amigo, dá para falar com o presidente aí para ver se me ajuda nessa área aqui. Quer dizer, é isso. Quando você vê os outros sacerdotes, é cheio de fraquezas, mas você está vendo alguém que está na posição mais honrosa ao lado da majestade. Deu para entender? Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado do monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ele está falando uma coisa que ele já falou, né? Alguns capítulos anteriores ele já explicou sobre isso, de que Moisés foi fiel, seguindo o modelo. Só que Jesus, como filho, né? Está lá no capítulo 5, depois você pode reler o capítulo 5, a partir do versículo 5, né? Ele já falou isso. Então Jesus aqui na terra nem seria sacerdote, porque ele não vem da tribo de Levi. E os outros faziam tudo certinho. Só que Jesus, ou melhor, só que o Pai queria colocar promessas superiores. Agora, quem é que teria condições de interceder por promessas superiores?
se aqueles antigos sacerdotes fossem tão limitados, cheios de fraquezas, cheios de problemas, teria que ter alguém sem problemas, sem essas fraquezas, para ser intercessor por coisas muito mais superiores. É mais ou menos isso que ele está falando aqui. A gente vai pegar exatamente cada detalhe e você vai perceber isso. Então, ele termina aqui no versículo 6, dizendo, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, versículo 6, com base em superiores promessas. Então, somente alguém que viveu coisas superiores, como Jesus viveu coisas superiores. Como é que viveu coisas superiores? Ele já nasce por um milagre. Já começa por aí. Ele já nasce por um milagre. Ele não comete pecado em tempo algum. Ele vence o grande inimigo, Satanás. Ele vence um outro grande inimigo, a morte. Ele opera em poder superior ao dos homens, que é o poder do Espírito Santo. Quer dizer, Jesus viveu aqui na Terra com experiências muito superior a que os antigos sacerdotes viviam. E ele foi provado em todos os níveis, mesmo nos grandes confrontos em relação à posição de Cristo. Lembra que Satanás falava, se você é o Filho de Deus? Jesus sendo confrontado na sua posição como Filho de Deus. E Jesus enfrentou tudo aquilo e passou de forma excelente por tudo aquilo. Para trazer, né, levar uma condição aos homens a experimentar superiores promessas. Quem poderia prometer a um outro que se seu filho, né, morresse, chegasse lá e fizesse, né, um grande milagre? Houve milagre de ressurreição no Antigo Testamento? Houve. Mas isso não era uma constante. Houve experiências, né, de grandes milagres? Houve. Mas foi intervenções muito diretas de Deus, muito específicas de Deus. Mas um sacerdote garantir que isso iria acontecer porque ele era o grande intercessor, isso não era garantia, ainda que a Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Mas era a Bíblia diz, né, de Elias, né? Mas era um homem sujeito às mesmas fraquezas. Agora, Jesus passou por todas aquelas fraquezas, mas sem pecar. E ele trabalhou para garantir que grandes promessas viriam e alguém que pudesse, né, garantir essas grandes promessas acontecer, esse somente alguém superior, que era Jesus Cristo. Mesmo vindo em carne, mas é interessante, né? Ele veio em carne, sujeito a pecado, sem pecar. Agora ele só alcança essa posição, né, quando ele vence o pecado, quando ele vence a morte, e ele é levado, assunto aos céus, e é colocado à direita de Deus Pai. Ninguém foi colocado à direita de Deus Pai. Moisés não foi colocado à direita de Deus Pai. Abraão não foi colocado à direita de Deus Pai. Ninguém foi colocado à direita. Ninguém pôde ficar nessa posição de honra. Por mais homens tremendos. Elias foi um homem tremendo. Eliseu foi um homem tremendo. Enoque andou com Deus, foi um homem tremendo. Homens tremendos aconteceram. Mas ninguém ao nível de Jesus para ser colocado a esse nível, à direita de Deus Pai. É isso que o texto está falando. Para conduzir uma conversa de alto nível entre o intercessor Jesus e o Pai e a majestade. Para garantir superiores promessas. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, verso 7, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Verso 8, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que afirmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então ele está falando de um novo tempo, do tempo da aliança, do tempo do novo nascimento. Não se falava de novo nascimento no Antigo Testamento. Porque ele tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de carne, ainda que Davi, ainda que Elias, esses grandes heróis da fé, fossem homens, né, tementes a Deus. A Bíblia diz que o maior de todos os profetas foi João Batista, e a Bíblia diz que agora no reino dos céus, o menor no reino dos céus é superior a João Batista, que foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque são homens que nasceram de novo. Eles agora têm o Espírito Santo permanente dentro deles. Eles têm as condições celestes para entrar no mundo espiritual, coisa que os profetas do passado não tinham. Eles só profetizavam quando o Espírito vinha, depois o Espírito saía. O Espírito vinha, eles profetizavam, depois o Espírito se afastava. Mas agora o menor no reino dos céus, a Bíblia diz que é maior do que João Batista, que foi o maior de todos os profetas. Porque João Batista e os demais não tinham espírito permanente. Agora, isso não quer dizer que porque você tem o Espírito, que você é um grande... Agora, você tem o Espírito, agora viva no Espírito. Porque tem muita gente que tem o Espírito, mas apaga o Espírito Santo. Aí, meu amado, aí é feio demais. Deus te deu todas as condições de você andar em promessas superiores, experimentar as coisas do reino, e você simplesmente apaga o Espírito Santo porque você quer viver na carne. Isso é ofender Jesus. Mas é isso que o texto está dizendo. Que a nova lei, a lei do Espírito é superior. Verso 13. Quando ele diz nova aliança, verso 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então foi te dada uma nova aliança, que anda no Espírito, que te liberta do pecado. Agora, quando as pessoas não crescem no Espírito, sabe que elas têm a tendência? Voltar para a antiga lei. Aí querem colocar roupão, né? Aí querem fazer, né, especiarias, querem colocar, né, os ungüentos, que é tudo aquilo ali da coisa da carne, da antiga lei. Aí eles querem criar uma roupagem externa, física, para dizer que é espiritual, porque ele, internamente, não é espiritual. Então começa a inventar uma série de coisas, retirando coisas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tratava no campo da carne. Era uma sombra dos bens vindouros do Espírito. Então, meu amado, em vez de você se preocupar, né, em colocar um roupão branco, vou andar de branco porque eu sou um santo, que é isso? Você não precisa andar de branco para dizer que você é santo. Você tem que ser santo. Você pode andar de rosa, de azul, de vermelho e ser uma pessoa santa. No passado tinha que andar de branco para dizer, para ter uma noção do que é ser puro.
Hoje eu vejo muitos homens querendo se mostrar consagrados com uma roupagem, tem que andar, né? Que nem João Batista, né? Com peles de animais, para dizer que é um homem consagrado. Que é isso? Isso é coisa do Antigo Testamento. Isso é coisa da lei que trabalhava apenas no campo da carne. É insuficiente para mudar o homem. Eu não preciso andar com peles de carneiro e tomar mel silvestre para dizer que eu sou espiritual. Deu para entender? Então Jesus quer te levar a esse nível. Então você tem que caminhar com Jesus para esse nível, no campo espiritual. O Senhor quer estabelecer essas coisas. Você tem condição, você nasceu de novo. Você tem condição de crescer no Espírito. Deus quer fazer isso em sua vida. Amém, meu amado? Como é que se cresce? Como é que se cresce espiritualmente? Primeira coisa, não seja dirigido pela carne. A Bíblia diz que quem se inclina para a carne, está em Romanos, né? Quem se inclina para a carne, cogita das coisas da carne. E vai colher corrupção, a Bíblia diz. Quem se inclina para o Espírito, como é que se inclina? Buscar em oração, falar com Deus, se entregar ao Espírito Santo orando em outras línguas, meditar na palavra de Deus, ter temor para com o Senhor. Então você está se inclinando para as coisas espirituais, aí Deus vai te abrir um universo. Aí Deus vai descortinar coisas a você. Vai poder transmitir ao seu espírito, trazer revelação ao seu espírito de tal forma que a sua postura muda, que a sua visão sobre as coisas muda, porque ele te revela as profundidades do coração dele. Isso muda a sua maneira de pensar. Acho que foi esse domingo que eu preguei sobre isso, né? Havia um porquê de Jesus não transformar pedras em pães. Ele não foi movido pela carne. A carne pediu, estou com fome, vou transformar a pedra em pão, mas não era conveniente naquela hora. Mas ele tinha uma direção do Espírito. Não só de pão viverá o homem. Então houve a condição dele se inclinar para o Espírito. Se assim nós crescemos. Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor vai falando, nos dando uma palavra. E nós vamos sendo levados à direção do Espírito. Porque a direção da carne é essa. Pega a pedra, transforma em pão, come e enche a barriga. Por quê? Porque eu estou com fome. Ok, você está com fome, a sua carne está com fome. Mas será que é só isso a sua vida? Será que nesse momento é só isso que importa? Você alimentar o seu estômago porque ele está vazio? Será que é só isso? É só isso que você tem de revelação? Tem alguma outra coisa sobre espiritual, revelação do céu, sobre esse momento que você está vivendo? Às vezes, nesse momento que você está vazio, sem pão na barriga, cheio de fome, é a hora que o Senhor está chamando você a entrar na presença dele e ser um intercessor por tal situação que está acontecendo. Só que quem é carnal, fecha os ouvidos para isso e vai para a cozinha comer pão. Porque ele é carnal. Mas quem é espiritual é sensível à voz do Espírito e naquele momento o Espírito tem acesso ao coração porque você está vivo, porque você nasceu de novo. O seu coração é sensível à voz do Espírito e o Espírito diz: filho, passe a tarde inteira na minha presença. Eu quero falar, eu quero usar a sua oração. Eu quero que você se coloque como intercessor nesse momento. E você deixa o seu estômago gemer, você deixa o pão de lado e passa a tarde inteira com o Senhor. Quem faz isso? São pessoas que conhecem coisas superiores pelo Espírito. Não é um momento, só estou mostrando o sacerdócio de Jesus. Mas fica essa pergunta: o que é crescer no Espírito? Eu estou dando uma dica para você. O que é crescer no Espírito? É ser sensível à voz do Espírito. A
de tal forma que o Espírito pode contar com você. Você não está mais limitado à sua carne. Você não é mais dominado pela sua carne. Você não é mais conduzido pela sua carne. De tal forma que a lei tem que prender você. Segura, segura, Evandro. Segura, porque a carne do Evandro fala. Aí vem a lei de Moisés. Olha, segura, segura. Olha, não vai pra cá. Ó, cuidado com essa carne. Olha, cuidado com aquilo que você vai ver. Cuidado com aquilo que você vai tocar. Isso é coisa da carne, isso é coisa da lei de Moisés, de tentar segurar a nossa carne. Amado, segurar a carne é difícil. Mas quem nasceu de novo é dirigido pelo Espírito. Dá para entender isso? Cresça nisso. Há um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo que intercede por você para que você experimente coisas superiores. E ele garante a você que o seu trabalho no Espírito não é em vão. Ele é o sumo sacerdote da sua vida. Amém, meu amado? Estamos chegando ao final desse momento. E eu vou ver aqui quem é que participou. Vamos ver aqui no computador. Se você tem uma pergunta sobre isso, querido, escreva no meu WhatsApp. Se você tem algum comentário, quiser comentar aqui no Face, também escreva. E eu creio que nós estamos crescendo nisso, né? Porque nós precisamos de um sumo sacerdote assim. Um sumo sacerdote que fala de coisas superiores. Nós precisamos de um sumo sacerdote que fala de coisas superiores. Já pensou você chegar numa igreja e o pastor só fala de futebol, só fala de novela? Já pensou você chegar numa igreja e o pastor só fala disso? Você tem um pastor talvez como alguém que seja um intercessor seu e ele só fala disso? É mais ou menos sobre isso, amados. A lei de Moisés falava sobre isso, como segurar. Agora, se você chega diante de Jesus, Jesus vai falar de outros assuntos superiores. Quem participa aqui, olha, a irmã Elizabeth, está sempre aí, né? O irmão Rafael, a irmã Daiane, o Socorro, Rogério, a Denise, o Nivaldo, o Fagner, a Tamares, Rosana, Vanderlei, Adriana, Joel e Karina, Pastor Marcos do Rio, Pastor Marcos, Pastora Nancy, são os meus pastores lá do Rio de Janeiro, olha aí. Solange Menezes, Bernardino, a Rose Calabianchi, a Helenita Garcia, o irmão José Eduardo Luiz, o irmão Lê Assis, Daniel da Silva e Daniel, o Anderson Marcal, Valéria Garcia, irmã Valéria, Misael de Jesus Souza, a Jussara Gabriel e a Jussara. Acho que tem mais gente que clicou aí, né? Mas esses são os nossos irmãos que estão participando, né? Acho que tem mais gente que clicou aqui, agora já saiu aqui, né? Mas a Val clicou agora aí. Mas é uma benção, né? A Júlia Costa, não sei se é minha sobrinha ou minha irmã, né? Lá do Rio de Janeiro, deve ser a minha irmã, ou a minha sobrinha, ou o meu sobrinho, ou o meu cunhado, lá do Rio de Janeiro. Carretos, Rafaela, o Diego, é o Diego. É que tu trabalha aí na empresa, né? Que gente legal, né? Bom a gente estar aqui estudando a palavra de Deus. Semana que vem a gente continua nesses textos. Não sei se está sendo cansativo, né? O livro de Hebreus é um livro comprido, né? Se a gente for olhar tintim por tintim, tem muitos detalhes, né? Mas isso vai... O que é interessante no livro de Hebreus é mostrar a superioridade e nós devemos desfrutar dessa superioridade da intercessão de Jesus para com as nossas vidas, o sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, continue orando pela igreja, né, os irmãos. O Cristiano está entrando aqui também. Cristiano Souza. Tem sido assim tremendo esses momentos, estamos estudando. Nosso pedido de oração também para essa semana, né, por essa situação que aconteceu, né? Antônio Pereira de Neto também entrou aqui. Não, Julia Costa, sua irmã. Minha irmã.
por esse assalto que houve no restaurante dessa irmã. Me doeu no coração, né? Essa família estava ali levantando doações para as famílias da igreja que estão também necessitando de auxílio. Esteja orando, né? Porque realmente roubaram tudo, levaram os mantimentos, levaram tudo, mas nós temos um sumo sacerdote, amém? Que intercede por nós. Nós estamos intercedendo para que realmente o Senhor venha operar um grande milagre. Também o irmão José Luiz, né, esposo da irmã Edna, lá de Guarulhos, também se hospitalizou hoje, né, com uma questão de insuficiência na área respiratória. A Juliana Prates também entrou. E, então nós precisamos orar pelo irmão José Luiz que está hospitalizado, né, com a baixa oxigenação, né, ele está com Covid, devemos interceder por ele. E esteja orando pela saúde dos irmãos, né, pela igreja, que a igreja esteja unida, forte, combativa, né, que venhamos combater o bom combate da fé. Nessa hora o inimigo tenta, né, desanimar, tenta gerar confusão aqui, gerar confusão ali, mas nós somos uma igreja guerreira de intercessão e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus esses desafios, essa fase, né? Estejam atentos a tudo isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, qualquer coisa, mande, né? Mande para nós, esteja orando, né? Esteja em comunicação aí, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te agradeço por esse tempo, te agradeço por esse momento, te louvamos, ó Deus, por esse estudo. E que a tua graça, Senhor Jesus, seja sobre todos os irmãos, ó Deus, sobre toda a tua igreja que se espalha nesta terra. Nós assim oramos. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau.